Argentina. Eu creio que Deus pode levar para pregar lá. Pastor, ore a Deus. E nós vamos. Eu estava aqui em São Paulo, estava só de passagem, pregando em algumas igrejas. E aí eu consegui o valor da passagem. Na época eram R$ 900. E aí consegui, comprei a passagem, fiquei muito ansioso, naquela ansiedade de poder ir. Primeira vez que eu estava saindo do Brasil. E a intérprete foi comigo, ela conseguiu a passagem dela também. E aí ela foi comigo. E chegando lá, eu fiquei hospedado na casa da família dela. Eu lembro que foi bem difícil a hospedagem dessa vez, bem difícil. Me colocaram para dormir, porque, gente, é missionário, né? Missionário tem que dormir em qualquer lugar. Está preparado para Tem que estar tudo. preparado, tem que estar esperando alguma coisa. E sempre mamão com açúcar. Exatamente. Aí me colocaram para dormir do lado da cozinha, no quarto improvisado, de frente a um banheiro que estava em construção. O cheiro do banheiro, de urina, vinha todo, minha garganta inflamou por conta desse cheiro, né, desse odor muito forte. Mas eu passei em muitas igrejas ali pregando, e a intérprete ia junto, eu não sabia falar nada de espanhol na época. Hoje eu já converso, já tenho essa facilidade. E aí aconteceu que uma parte que me marcou muito ali na Argentina foi que tinha uma senhora de frente à casa onde eu estava hospedado. Essa senhora tinha, pelo menos não sei como é que ela está hoje em dia, tinha uma condição financeira muito boa. E me convidaram para ir orar na casa dela. E eu fui. Nisso que eu fui orar por ela, é, essa mulher caiu endemoniada. E depois que ela caiu endemoniada, a mãe dela também caiu endemoniada. Assim, na parte de trás da casa dela, e eu expulsei ali, e eu expulsando, e aí a intérprete interpretando. E quando aquela mulher se levantou, ela falou assim: Pastor, eu quero me batizar. Eu falei: Então amanhã eu vou batizar você. E aí eu fui no outro dia, preparei ela, ministrei ela. Ela encheu a banheira dela de água quente, que estava uma época fria, e eu batizei ela na banheira dela, para Meu Jesus. Deus do E até céu. hoje ela está firme nos caminhos do Senhor. A gente se fala pouco, né? Eu não procuro saber muito, porque ela está numa igreja, tem um pastor, mas ela fala que eu sou o pai espiritual dela, né? Porque eu a ganhei e também a batizei nas águas ali, na banheira da casa dela. Foi algo Então essa muito. foi, Rapaz, ela já teve uma decisão já e. uhum, essa foi uma experiência assim que marcou, né? E aí depois eu fui para Argentina ou para o Chile. Primeira vez que eu fui para o Chile, eu fui para pregar em uma conferência de mais de 900 jovens. Foram Que 900 lindo. jovens de diversas nações. Foi tão interessante nessa conferência que era o dia todo de conferência e não parava, não tinha intervalo para almoço, nada. Quem quisesse almoçar, parava ali e almoçar, mas as pregações continuavam. Pregadores de diversos lugares, tal, cada um melhor que o outro, assim, com muita eloquência, muita palavra. E aí eu lá sentado na minha, eu era o último pregador e o único brasileiro. E essa pregação tá no YouTube, no meu canal. E aí, é, eu lembro que eu fui e preguei. Quando eu comecei a pregar, veio uma glória naquele altar, uma presença de Deus que, quando você assiste a pregação no YouTube, todas as Deixa o pessoas nome da sua rede do YouTube aí. Tá. do YouTube é @Cláudio_Siqueira. @Cláudio_Siqueira. E aí, as pessoas que assistem essa pregação, elas falam a mesma coisa. Falam, pastor, o intérprete parecia que ele estava recebendo da unção que estava sobre a sua vida. Porque enquanto eu pregava, ele às vezes não conseguia falar de tanta glória que estava em cima do altar. E ele travava e começava a falar em línguas e tentava interpretar e não conseguia. E foi tremendo. E aí não teve um momento que durante a pregação eu chamei um casal de uma outra igreja e Deus me usou em profecia para eles. Ali em cima do altar eu profetizei para isso 900 pessoas, muita gente. E aí eu lembro que depois disso a glória começou a descer, descer. E eu em cima do altar eu virei para o meu lado direito e eu falei assim, ó, do meu lado direito aqui tem uma pessoa sendo curada aqui agora. Deus está curando essa pessoa de problema nos olhos, na visão. E aí eu
Ninguém se manifestou, falou nada, eu continuei orando, e o mover caindo, o povo se quebrantando. Quando foi no final, que eu entreguei o microfone, e começamos a orar pelas crianças, e as crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Nossa, Foi um mover, as crianças começaram a subir no altar e gente, começaram a receber. Começou um mover muito, muito, meu muito Deus do profundo. céu. E aí, quando eu estava no altar, aí uma argentina subiu no altar. Ela tinha um problema nas córneas, que ela não enxergava as cores, alguma coisa assim. Eu não vou saber dizer, eu não entendo nada disso. Essas coisas de medicina, gente, eu não sei de nada disso. Mas foi o que eu entendi na hora. Sei que ela tinha um problema nas córneas. E ela não enxergava bem. Na hora que eu liberei a palavra, que uma pessoa do meu lado direito estava sendo curada, ela voltou a enxergar tudo. Completamente. Foi curada, assim, completamente. E ali, o que é que aconteceu? O, o amigo que me convidou para pregar lá, um chileno, muito querido, líder de um movimento muito grande, antes do culto começar, ele tinha me oferecido para eu pregar em outras igrejas, para fazer uma agenda comigo. E os pastores me olhavam dos pés à cabeça, que eu sou muito simples, né? Eu estava vestido até com uma calça jogger, que é bem jovial, porque era uma conferência de Bem jovem, jovens, né? de Bem tênis informal, né? branco, uma camiseta com um desenho de uma cruz, bem jovial Bem mesmo, informal, né? bem formal. E eles olhavam para mim assim, e todos os jovens também de boné, ou outros de brinco, mas tudo muito crente ali, de Sim, sim, oração, sim, jovens sim. e sedentos por Deus. E ali eles olhavam para mim e me julgavam, dos pés à cabeça, tipo assim, o que é que vai sair disso daí? Não vai sair nada. Só que quando terminou o culto, esses pastores foram para cima do meu amigo Alan Barton e começaram: nós queremos ele, leva ele para nossa igreja, porque ele tem profecia, ele tem unção, ele tem não sei o quê. O Alan fez: ele não vai para nenhuma igreja mais de vocês. Porque antes eles não queriam me levar. Depois que me viram pregar, e agora que nós queremos ele. Aí o Alan conseguiu uma outra igreja que fica numa península do Chile, tipo uma ilha. E aí de madrugada eu segui junto com alguns irmãos queridos, muito queridos, fui lá pregar, o pastor me recebeu com muito amor, muito carinho. Eu preguei, foi uma bênção, e aí foram abrindo portas. Quando eu voltei para o Chile a segunda vez, eu voltei para pregar numa conferência nessa península, uma conferência grande também, para mais de 500 pessoas. E aí, daquela conferência, eu fui pregar numa vigília para 300 pessoas. Daquela vigília, eu fui convidado para pregar em outra igreja. E aí, as portas começaram a se abrir para mim no Chile. Muitas portas. E aí, quando eu voltei, um ano posterior para morar lá, eu morei um ano, né? Muitas portas estavam escancaradas para mim. Aí eu não parei, era viajando direto para Nossa. pregar. E quando eu precisava, eu passava a fronteira e ia Isso para a foi o Argentina. ano. Que ano foi Ano esse? passado. O ano passado. Ah, tu tem pouco tempo que o senhor chegou do Chile. Pouco tempo. E Rapaz. aí eu ia para a Argentina, passava a fronteira e passava 15 dias pregando na Argentina. Pregando e ministrando e orando pelos pastores. Cheguei a consagrar um casal de apóstolos lá na Nossa. Argentina, porque eu tenho essa unção apostólica, né? Glória a Deus. E aí Deus foi fazendo coisas tremendas. Então, minha relação com o Chile é essa. É uma relação de Que muito amor, de lindo. muita paixão. Coisa Amo demais. impactante. Fica à vontade, quiser falar da unção apostólica, do derramar de Deus, fica, né? A unção Tem toda a liberdade apostólica. de, né? Na minha adolescência, pastor, eu tive um sonho que um pastor, na época, esse sonho, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, Glória a Deus. e um pastor na época, pastor Saulo, que foi um dos pastores que passou na igreja que eu fazia parte, eu lembro que no sonho eu estava ajoelhado, e ele vinha com óleo da unção e falava assim: você é um apóstolo. E derramava na minha cabeça. Eu tinha 17 anos. Na igreja que eu Nossa. fazia parte, apóstolo só poderia ser o líder da igreja, né? E, e aí passaram-se os anos, quando foi ano passado, antes de eu ir para o Chile, lá no Recife, se juntou um grupo de pastores que já me conheciam, já me acompanhavam, e de surpresa, pediram para eu cantar uma música em hebraico no altar.
eu não sabia de nada. De repente vieram com o talit, vieram com o chofar, cheio de óleo, cheio de azeite, e me consagraram ao ministério apostólico. Nossa, que E aí lindo. confirmaram esse ministério na minha vida. Já estava selado lá atrás. Já estava selado lá atrás através de um sonho que eu nunca na minha vida imaginaria. E aí veio manifestar agora essa unção, porque na verdade é um dom ministerial que a Bíblia Uhum. diz, né? E são um dos 5 dons ministeriais que a Bíblia relata. Um deles é apóstolo, né? Exatamente. Então essa unção manifesta, com certeza impulsionou ainda mais o exercício do seu ministério. Então isso foi mais uma confirmação daquilo que Deus está fazendo ainda na sua vida. Uhum. O sinal é que o negócio está vindo por aí é maior ainda. Exatamente. A gente entende que o ministério apostólico é um ministério que ele consegue se mover nos outros 4 ministérios de uma maneira muito fácil. O apóstolo, ele consegue Sim, ser um evangelista, que está consegue na ser um palma da mão, mestre. né? Exatamente. Ele consegue ser um evangelista, ele consegue ser um pastor, ele consegue ser um profeta, ele consegue ser um mestre. Ele consegue, com muita facilidade, se mover nesses outros ministérios. Quem é evangelista é evangelista, quem é profeta é profeta, Pastor, né? Quem é pastor, pastor é mestre, pastor. Agora, mestre. o apóstolo, ele se move nesses outros ministérios, né? Então, sempre foi muito evidente esse ministério apostólico na minha vida. Eu não entendo que o apostolado é um título, como muitos apóstolos por aí Na têm. verdade, é um ministério, né? É uma função, É uma função ministerial. exatamente. Graças a Deus que eu tenho esse entendimento, porque assim eu não me gabo por isso. Ah, eu sou o apóstolo, tenho que andar com um anel de ouro, de jatinho para cima e para baixo. Puxa vida, os apóstolos do Antigo Testamento sofriam, Sim, eram decapitados, açoitados, presos. Para que eu vou querer me gabar de ser um apóstolo? O apóstolo, ele muitas vezes sofre, paga preço pelo evangelho, né? Foram presos, caluniados, espancados, né? Então, e os apóstolos de hoje, muitos deles querem estar no ápice, se tornaram como se fossem um os status social. não, eu digo Como assim, assim? como se fossem os reis da igreja, né? Ah, eu sou apóstolo, então eu sou superior. Esses dias entrou em contato comigo uma irmã, e aí eu perguntei, como é seu nome? Meu nome é Bispa Fulano. Não, eu falei, como é seu nome? Eu não estou perguntando a função São que eclesiásticos. você exerce. Como é seu nome? Ah, meu nome é Fulana de Tal. Eu falei, ah, muito bem. Né, ela estava agendando para ir orar com a equipe. Aí, quando eu pedi para ela fazer o agendamento, ela colocou lá, Bispa Fulana de Tal. Porque os pastores de hoje, os líderes de hoje, eles estão nessa preocupação do ego. Eu tenho que mostrar que Se eu sou intitular. pastor, de se intitular. E isso, pastor, sabe por que é? Isso vem lá de trás, do complexo de rejeição, do complexo de inferioridade. A pessoa, para querer demonstrar uma autoridade, uma unção maior que os outros, ela que sai se intitulando e não sabe que ser um pastor, ser um apóstolo, ser um evangelista, ser um mestre, ser como é? Um profeta, né? Não é título superior de nada. Na verdade, é o título de servir. Eu estou ali É para um dom. servir a igreja. Eu sou o menor de todos, eu estou ali para servir a igreja. Então há um mal hoje na vida dos ministros, de muitos pregadores, de homens e mulheres que eu creio que são de Deus, mas estão corrompidos por aquilo que a igreja romana trouxe. Padre, o sacerdote, é o que governa, é o superior, e todo mundo tem que respeitar e vir aquele domínio. Não estou dizendo, eu não estou dando nomes à igreja, tá? Não, não, sim, não estamos criticando igreja nenhuma, apenas Mas, fazendo uma comparação com exatamente. como que funciona, né, E aí termina esse as tipo de escalas. governo, em alguns lugares, termina sendo um governo até mesmo narcisista. Porque eu sou superior, eu sou apóstolo, você tem que quase beijar os meus pés. Eu E não sou é o bem assim. apóstolo, você tem que me chamar até de pai.
que eu acho ridículo, de verdade. Quem chama o pastor de pai? Eu digo isso porque eu falei no outro podcast, eu faço bacharel em psicanálise e a gente aprende o que isso significa. Alguém chamar um líder religioso de pai, tem muita coisa por trás aí. Tem muito complexo de rejeição, tem muito complexo de inferioridade, tem rejeição paterna, rejeição de família, né? Então a pessoa precisa se tratar nisso para poder prosseguir. Na minha adolescência, eu chamava alguns pastores de pai, são meus pais. Quando eu comecei a entender, eu falei, opa, meus Melhorou o pais não. conhecimento, né? Eu tive o conhecimento e falei, opa, meus pais não, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Meu pastor é meu pastor. E meu pastor é meu pastor não é meu pai. Meu pastor não pode interferir na minha vida pessoal. Meu pastor, ele pode me aconselhar, ele pode me direcionar, né? Então eu entendo, eu sei que eu tenho esse chamado apostólico, fui consagrado, foi derramado um óleo sobre a minha cabeça, mas eu entendo que jamais eu devo me gabar por isso e sair andando por aí no status. Eu sou o apóstolo, cara, e por eu ser apóstolo, olha, milagres vão acontecer, prodígios agora, a unção vem sobre mim. Não, a unção vem sobre um irmãozinho Sim, que não sim. sabe nem falar o nome Jesus direito. Deus, que Chama chama Jesus de Deus, Genésio. que chama Deus de Deus, o que eu já vi. A unção vem sobre esses também, sabe? Porque não é sobre status, não é sobre posição eclesiástica, é sobre vida com Deus, é sobre intimidade com Deus. Tem gente que não é nem um obreiro da igreja, mas tem muito mais intimidade do que muitos diáconos, Intimidade, obreiros, presença, autoridade, no nome de e Jesus. exemplo também, né? E exemplo, vida com Deus. Vida com Deus. Isso faz toda a diferença. Não é o título. Muitas pessoas acham que é o título que vai. É, Não, porque a bênção pode. está na mão de Deus. Ele usa o que ele quer, que é a Uhum, multiforme graça de Deus, é derramada. exatamente. Como o senhor falou aí, se tiver alguém disponível e que para receber, Uhum, ele vai transmitir tudo isso aí de Deus. exatamente. Porque Deus escolheu os pequenos, né? A Bíblia diz que Elias, mesmo sendo profeta, homem sujeito às paixões. As mesmas paixões. As mesmas. Era um profeta. Tá entendendo? Então, a unção, meus irmãos, vou falar diretamente ali Fala para para o ouvinte aí. os irmãos, para os ouvintes. A unção, ela é muito mais pura, verdadeira, genuína, e ela vai e frutifica em pessoas que são humildes, em pessoas que sabem esvaziar-se de si mesmas e deixar Cristo aparecer sobre elas. A unção, ela pode até vir sobre um homem e uma mulher que está se autopromovendo, porque o apóstolo Paulo ele falou assim, não importa como estão pregando o evangelho, seja para se autopromover, para ter bom proveito disso, né? Mas que pregue o evangelho. Mas o fruto dessas pessoas que fazem isso para autopromoção é a derrota, o que vai preceder, o que vai trazer a queda é o orgulho na vida de qualquer pessoa, do cristão e não cristão, é o orgulho. Então aprenda isso, se a unção vier sobre a sua vida, não se sinta super-homem, super-mulher, não. Pelo contrário, se diminua mais. Eu tive pregando esse final de semana, eu estou falando isso não é para me gabar não, tá? Fique à vontade. Eu tive pregando agora numa conferência missionária e Deus fez milagres, curas extraordinárias, e o povo começou a me exaltar nesse culto. Exaltar no sentido assim, de o santo homem de Deus. Eu via o carinho dos irmãos, o respeito dos irmãos, mas isso já estava me incomodando. E quando eu fui orar em casa, eu senti que isso estava ofendendo a Deus. Quando eu fui orar, agradecendo a Deus, Não Deus divide a glória obrigado. dele com ninguém. Ele não divide com ninguém. Então, quando eu senti que isso estava ofendendo a Deus, no outro dia, quando eu fui pregar, eu falei isso no púlpito. Eu falei, irmãos, eu sei que há o carinho dos irmãos por qualquer pregador que vem, o reconhecimento, pela unção, a honra, aquilo que o pregador carrega, mas, por favor, não crie expectativas em mim, porque eu sou falho. Eu sou pecador, como qualquer pessoa. A diferença é que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas eu estou sujeito ao que todos nós aqui estamos. Aqui em cima eu só sou um canal, mas quando eu desço daqui de cima, eu sou irmãos como todos vocês. Aqui em cima a única diferença que me dá
é que eu estou transmitindo a revelação da palavra de Deus. Mas em outros momentos eu estou sentado no mesmo lugar que vocês, recebendo também, comendo, bebendo, porque eu preciso. Eu, por favor, não façam isso, porque se vocês fizerem, eu falei desse jeito. Se vocês fizerem, Deus pode fechar as comportas do céu para mim e pode não me usar mais, porque eu quero ser usado para abençoar vocês. Mas eu também não quero que Deus feche as comportas, porque eu tenho buscado tanto isso, eu tenho desejado tanto estar em Deus, fazer a vontade dele. Aí os irmãos, amém, glória a Deus, e Deus continua operando, sabe? Mas um dos segredos, pastor, é reconhecer sempre. Toda vez Paulo que, falou que eu diminua e e tu que ele cresça, né? cresça. Então, é aí que está o segredo, é a Uhum, essência, né? Nós temos que se sujeitar à vontade de Deus. O próprio Jesus, né? uhum. Se sujeitou a tudo isso à vontade do Pai. Ele se humilhou, Ele né? se humilhou no Getsemane. Filipenses 2 diz, Sim, fala sobre isso, também. né? Pois ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Mas mas antes se humilhou, né? Vivendo aquela morte de cruz. E ali, depois de todo o sofrimento, foi que veio a honra sobre ele, pois Deus o exaltou soberanamente. soberanamente, né? Ele deu o nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele foi moído, ele foi pisoteado, primeiro ele se humilhou, ele deixou o seu trono de glória, ele deixou a sua posição para servir. E eu, como pastor, não posso servir? Sacrifício perfeito, né? Exatamente. Ele pagou o preço do pecado por nós. A dívida que a gente não podia pagar, ele pagou. E cravado lá na cruz do Calvário, a cédula que era contrária. Né? E o acesso que nós não tínhamos a Deus, que ele abriu acesso, de alto a baixo, né? Simbolizando o véu do Graças a templo, né? Deus, exatamente. E abriu esse novo caminho que hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje nós podemos sentar com Jesus, como estou sentado com o Senhor aqui, e dialogar, porque orar, na Sim, verdade, sim. porque eu costumo dizer assim, que o Evangelho de Jesus, é simples, a gente complica Muito um pouco, simples, a gente complica muito um pouco. simples. Aí a pessoa fala, mas como orar? Orar é falar com Deus. Sim. Se você crê que Ele está aqui, você pode sentar com Ele e falar, ô Jesus, me ajuda, preciso ser melhor, Uhum. perdoa meus pecados. Enfim, fala com Ele, que Ele Em caminha. Hebreus diz que hoje, em Hebreus diz, opa, Ô, glória. em Hebreus diz que hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. E esses dias eu estava estudando, né, que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele fazia todo o ritual ali de purificação dos objetos, ele era, né, esse mediador, esse médium, né, que a palavra mediador é a mesma coisa que médium entre Deus e os homens. Mediador. Olha que coisa tremenda, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, num lugar que era só para ele. Hoje, através do sacrifício de Jesus, eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Temos acesso a um lugar secreto na presença de Deus. Não é mais um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sacerdote dos sacerdotes, Segundo a ordem do Melquisedeque, né? segundo a ordem de Melquisedeque, ele abriu esse caminho para nós. É como se ele estivesse passando, entrando e falando: venham comigo. Todos vocês, Vem que vinde a mim. o caminho está aberto. Vinde O a caminho mim. está Eu sou o aberto. caminho, a verdade, a vida. É, Pode vir que tá. exatamente. Já abriu o novo caminho, Abriu um o novo caminho. acesso, olhar para mim sereis salvos. Ele já falava, né? Vós todos temos da terra, diz o Senhor. Já falando acerca do Messias, acerca da salvação, da vida eterna, o acesso que o homem perdeu, porque o homem, no Éden, ele Uhum. falava com Deus, Exatamente. como um homem fala com o outro. No Éden. O homem Sim. perdeu esse acesso. E através de Cristo, o Uhum. sacrifício perfeito. Então, O segundo Adão, o né? segundo Adão Que é o apóstolo Paulo fala que pelo primeiro Adão veio, o entrou o pecado pecado, entrou no entrou, mundo. pelo segundo o pecado saiu, O né? pecado É saiu. a segunda raça, a nova raça, que é uma raça que é a imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. Então, esse sou eu, é você que está assistindo esse podcast, que talvez ainda nem entregou a sua vida para Jesus.
entrega a tua vida para Jesus, faz uma oração de confissão, confessa os teus pecados, fala com Jesus que você precisa dele, precisa da sua salvação e do seu perdão, e você vai poder fazer parte dessa nova raça, raça daqueles que têm a imagem e semelhança de Deus, agora através da pessoa de Jesus Cristo, que é o que nos conecta, o que nos reconecta com Deus, né? Em Colossenses fala que por causa desse sacrifício, todas as coisas foram reconciliadas para com Deus. As coisas estão em cima dos céus, embaixo da terra, todas as coisas foram reconciliadas. Eu também fui, o pastor também foi, Sim. todos nós. Mas a partir do momento que nós aceitamos esse sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz de Calvário pelas nossas vidas. E nós fomos bem claro o objetivo, nós fomos reconciliados com Deus, porque nós estávamos Reconciliados. distantes. Sim, éramos inimigos, né? Inimigo e outra, a gente não tinha nem linhagem para isso, né? Exatamente. Que ele veio para os seus os rejeitaram, mas que Exatamente. todos aqueles que nele crer serão feitos Deu-lhes o filhos, poder, né, sim, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu crer nome. no seu nome. Então, nós que éramos gentios, que Fomos eram enxertados. como enxertados na oliveira verdadeira. Uhum. Então, hoje nós temos vida, e a Exatamente. proposta do Evangelho é vida. Uhum. Sabemos que o inimigo da nossa alma veio roubar, matar e destruir, mas Jesus vai dar vida, e vida com abundância. E essa vida que transborda, que é o Evangelho genuíno de Jesus, que nosso pastor, profeta, apóstolo, missionário de Jesus, ele leva esta mensagem por todo mundo, por toda a terra. Amém. É. Glória a Deus. Então, isso é algo de Deus, que Deus o comissionou. E você que está nos ouvindo também, eu tenho certeza que pessoas aí estão sendo ativadas Amém, amém. ministerialmente, pessoas aí que têm chamada e não sabem por onde começar. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma missionária, só começa. Uhum. A gente fica pensando assim, como que eu vou começar? Só começa, Só começa. porque o terreno que vai preparar é Deus. Uhum. O lugar onde você vai pisar é Deus que vai colocar o chão. Exatamente. Que o Deus de Josué, onde pisar a planta do vosso pé, estarei contigo. Uhum. Então Deus quer o quê? Que nós temos um início. Só começa. Amém. Como o senhor está falando sabiamente aí, disposição. Uhum. Disposição. Você que está nos ouvindo, se está disposto a fazer algo para Deus, para o reino dele? Uhum. É a pergunta. Você está disposto? Você está... Porque Deus ainda, nos nossos dias, estamos falando um pouco de missões aqui, ele ainda continua comissionando. Se Continua, meu o senhor está indo Deus. para o Nordeste agora, em Sim, dezembro, fevereiro, Chile, E e julho, Piauí, em nome de Jesus. Piauí, Deus você falou o quiser. nome da cidade lá, que Picos. Picos. Picos no Piauí. É logo ali, como diz o mineiro. É logo ali. É uma légua só. É. Você toma cuidado quando o mineiro fala, é logo ali, meu irmão. Eu sei Outro que dia eu não tive uma é... experiência no litoral de São Paulo. Eu estava procurando um local que eu ia, era naquela região do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Registro, aquela região de Registro, não é Vale do Ribeira. Aquela região de Registro. E eu tive a sorte, meu irmão, de perguntar, eu falei, cara, não só pode ser mineiro. Eu perguntei o nome de uma localidade e ele falou, é logo ali, rapaz. Eu andei, já estava o sol do meio-dia, que eu já estava desfalecendo. E não chegava no lugar. Eu falei, misericórdia. Mas eu cheguei. Então, toma cuidado com o mineiro para ser preconceito. Amém, amém. Verdade, verdade. Glória a Deus, apenas para descontrair um pouco. Mas, na verdade, Deus nos chamou para ir todos os cantos da terra. Está bem claro no Novo Testamento, no livro de Atos, a comissão de Jesus. Uhum. Até os confins, né? Até Judéia, os confins Samaria. Samaria, que era o menos provável. E Deus nos chamou para estar até no meio dos nossos inimigos, Uhum. que eram os inimigos do povo. E dali surgiu a missionária. E Uhum. Jesus parou onde? Jesus passou por Samaria. Uhum. Então, se Jesus passou pelos lugares menos prováveis, porque a salvação
É que é para o dom todos. gratuito de Deus e que é a vida eterna. E eu não tenho dúvida disso, que a salvação é para É todos. para todos. E ele comprou para si povos de todas Tribos, as nações, de todas as raças, tribos. línguas de todas as nações. Glória a Deus. Fala um pouquinho mais, você falou que vai para o Nordeste agora, e no Chile, se alguém interessar aí, mas acho que as vagas já estão no. Já tem gente na lista de espera É, para ir exatamente. para o Chile. Exatamente. Agora em dezembro, né? Agora é 2025, em dezembro, eu estou levando um grupo pequeno. Inclusive, quem desejar ir, está aberto, né? Lá para o sertão do Ceará, uma cidade chamada Boa Viagem, onde nós estaremos realizando um trabalho ali, um trabalho relâmpago. Esse trabalho ele não estava no meus projetos de esse ano, mas aí surgiu esse desejo por conta de um pedido de socorro de uma pastora que está pastoreando essa igreja sozinha. E aí o que é que acontece? A pessoa que não desejar ir, mas puder ajudar para que algum missionário possa ir, porque tem alguns irmãos querendo ir, mas não tem a passagem para poder chegar lá. Precisam ir de avião até Fortaleza e de lá a gente pega um ônibus Sim, até a cidade. E tem gente que vende trufa para poder ir para vende sim. trufa, pastel, faz bazar para poder ir nessas viagens missionárias. Esses missionários que estão indo comigo agora em dezembro são os mesmos missionários que estão juntando dinheiro, juntando ali pouquinho em pouquinho para ir para o Chile em fevereiro, né? Então eu que estou conseguindo a passagem deles, se alguém se interessar em ajudar, você pode falar comigo lá no Instagram, @euclaudiosiqueira, @euclaudiosiqueira, tudo junto. E aí eu passo o número do Pix para poder vocês ajudarem nessa missão em nome do Senhor Jesus. É uma missão de socorro. Em fevereiro nós estaremos indo para o Chile, de Chile. 10 a 25 de fevereiro. Já está esgotado, né? Mas eu tenho falado para as pessoas, olha, fica no stand-by, Se fica na for a fila. vontade de Deus, né? Aí Deus pode ir, porque nós nos preocupamos com a acomodação de todos. Se eu extrapolar na quantidade, não vai dar para acomodar todos, né? Lá. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. E nós vamos passar 15 dias lá fazendo o trabalho, né, do Assina Terra, que é um movimento que eu lidero. E na metade do ano que vem, talvez em junho, julho, até o mês de agosto, vamos passar 10 dias em Picos, no Piauí. Aí em Picos nós levamos a quantidade assim máxima que a gente puder, pelo menos 30, 40 jovens, irmãos e mães que possam ir juntos para fazer esse trabalho lá conosco. Quais os requisitos para ir numa viagem dessa? Na real. Primeiro, Pode ser. primeiro ser crente em Jesus, né? Glória a Deus. Nós passamos uma ficha de cadastro, uma ficha O para a cabra pessoa tem que preencher. estar certo do que vai fazer, porque não é turismo. Não é. Nessa ficha a gente explica tudo isso e a pessoa ela tem que assinar. Por exemplo, na ficha tem falando assim: durante a missão nós trabalhamos com o conceito de batalha espiritual. Você já teve alguma experiência, a pessoa sim, não? Você está disposto a aprender sobre batalha espiritual? A pessoa marca lá sim ou não. Você concorda que nós estaremos trabalhando debaixo dessa visão? A pessoa sim ou então não. Se a pessoa diz que não, não tem como ela Não tem como, participar, se não né? comunga com a mesma Eu visão. coloco, eu coloco lá, acontecem manifestações do Espírito Santo, como um batismo no Espírito Santo, cair pela unção, algumas outras manifestações. Você está de acordo com isso? O viés da nossa missão é um viés mais pentecostal. Sim. Você está disposto a viver isso? Aí a pessoa assina tudo isso lá. Então, tem uma ficha onde a pessoa preenche. Eu procuro saber quem é o pastor da Você tem pessoa. uma indicação, se Sim, precisar a uma carta pessoa tem uma pastoral, se for indicação. necessário. Procuro saber se o pastor está de acordo, tudo isso. Então, os requisitos são esses. Ser crente em Jesus. Às vezes a pessoa ela nunca viveu uma experiência como essas experiências, né, sobrenaturais, como aconteceu agora, na última que nós fomos. Um rapazinho lá de Roraima, de uma igreja mais tradicional, mas lá na hora ele foi ativado. Ele Nossa. ele falou, pastor, o que eu tenho vivido aqui, eu nunca vou me esquecer, sabe? Então, as pessoas são ativadas ali na hora. Às vezes Deus envia mesmo, né? Gente que nunca teve experiência para viver essa experiência no campo missionário de Nossa. poder, de unção,
do Espírito Santo, entendeu? E hoje é uma oportunidade única que nós estamos aqui com um pastor missionário que faz parte de, pode-se dizer, de uma agência de missões, que é um projeto estruturado, com a Uhum. visão de reino, com a bênção de Deus e dos pastores que coordenam e dão suporte nesse projeto. Sim. E quem está começando agora no campo de missões já começa bem estruturado. Uhum. Não é mais um projeto, é um projeto que tem todas as bases alicerçadas, então isso é muito importante, fundamental, e a pessoa poder fazer parte desse projeto. Sim. Então é uma oportunidade única de aprendizado, você que tem sede de Deus, que quer trabalhar em missões, se juntar com Sim, sim. Assim na Terra, Assina Terra. Inclusive, a pessoa ela pode entrar lá no Instagram do Assina por favor. Terra, porque lá a gente tem publicado, né? ah, Tem publicado as atividades, as programações. Nós passamos um tempinho, às vezes, sem fazer programação, porque normalmente nós fazemos de 6 meses. Mas nesse inteirinho, durante esses 6 meses, acontecem outras programações ali, relâmpagos, e nós vamos realizando. Então, o Assinaterra, o Instagram é @assinaterra_, tudo junto. @assinaterra_. E eu quero dar um reforço a mais, porque missões pode se fazer indo, Uhum. orando e contribuindo. Sim, Então, meus queridos, exatamente. você que está ao alcance da nossa voz, deseja investir no ministério, pode sim ofertar na Sim, vida de um missionário que está indo ao campo levar esta semente poderosa do Evangelho de Jesus. glória a Deus. Então não perca a oportunidade. Às vezes você não dá para ir no Chile, não dá para ir em Picos É. ou no Nordeste, mas a sua oferta pode chegar lá. Envia um missionário com a Envia um gente. missionário. né? Com certeza aí pode tirar esse, não vou dizer nem o escorpião, tira a onça, O peixe o peixe naquela garopa bonita, né? Que agora tem um lobinho também que dá para tirar lá, aquele também. bonitinho né? É, Pode ter certeza que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. é verdade. Aquilo que você investir no reino, você pode ter certeza que essa terra é boa e vai frutificar para a glória de Deus. Amém. Vai frutificar porque essa terra é boa e você está investindo no reino de Deus. O pastor Cláudio está representando este reino, esse projeto é de Deus, Amém. esse projeto é de Deus. Então, invista na vida do pastor Cláudio Siqueira e do projeto Assim na Terra. Gostei desse nome, mano. É, Soou bonito. Né? Assim, é, dá vontade de continuar a oração, né? Não dá vontade de continuar? o nome antes era outro, né? Quando eu comecei a liderar os jovens da base, eu É, comecei a sair com os jovens da base para as ruas, para as outras cidades para evangelizar. isso. Nós chamávamos de Em Movimento. Em Movimento. E aí eu lembro que mesmo tendo esse nome, né, Em Movimento, no meu coração já tinha esse nome Assim na Terra, porque eu pensava assim, a ideia é levar essa visitação de Deus para a cidade, que Deus visita a cidade. E como é que nós fazemos isso? Orando também o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, né? E Jesus fala: faça assim na terra como é feito no céu. Então a ideia é essa, Senhor, faz na terra como é feito no céu, né? Manifesta a tua glória que está no céu, aqui na terra. Por isso que Essa a gente oração é colocou poderosa. poderosa, Porque poderosa foi a oração demais. que o próprio Jesus ensinou. Exatamente, Ele ensinou para os discípulos, ele chegou a orar até por nós, o próprio Jesus, para os exatamente. futuros crentes. Aham. Então, essa oração dá vontade de orar. Você começa assim na terra, né? Opa, peraí. Exatamente. Mas a Então, ideia é essa, que o povo ora mesmo, né? a ideia É um dos da requisitos também, né? a Oração. alusão a esse nome é para trazer essa ideia de um movimento de oração, um movimento que vai para orar, para manifestar o poder de Deus das cidades aonde nós vamos. Nós evangelizamos, tudo bem, nós fazemos todo o trabalho evangelístico, mas antes disso nós vamos para orar, orar na cidade, orar, 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 orar. Essa é a visão principal. Sim, então
levar esse reino, como o próprio Jesus falou na sua Exatamente. oração. Exatamente. Que o reino seja manifesto ali, a presença de Deus que vem e a unção de Deus que despedaça o jugo, né? Uhum. Glória a Deus. Meus queridos, estamos. Rapaz, eu estou com saudades. Estamos quase caminhando para o tempo final. Glória a Deus por isso. Mas a gente ainda vai. É uma palavra de oração, um momento de oração, Amém. antes de fazer os agradecimentos. Gostaria que você orasse por tudo isto, Amém. pelos Amém. missionários que estão no campo, os que vão, os que não foram, aquilo que Deus te direcionar aí pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aonde você estiver, você pode crer no poder do Evangelho, como foi lido aqui em Romanos capítulo 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Lembre-se que o Evangelho é de Cristo, as boas novas de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, eu declaro uma ativação no mundo espiritual Glória sobre a a tua vida, Deus. sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual, ministerial, tua vida de intimidade com Deus, que em nome do Senhor Jesus seja reativada essa intimidade. Glória a Deus. Você que estava frio, você que estava distante de Deus, agora eu declaro um retorno poderoso. Retorne para Deus. Retorne para Deus, volte para Deus, em nome do Senhor Jesus. Você que precisava de uma cura nesse momento, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, eu declaro cura completa sobre a tua vida. O poder de Deus te alcançando, te visitando, desfazendo todo o mal, quebrando todo o mal. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba cura, receba libertação, Glória receba a o poder do Deus. Espírito Santo. Você que precisa de uma renovação espiritual para realizar a obra de Deus, você que tem um chamado, receba a restauração no teu chamado. Talvez você está desanimado porque um líder religioso te desanimou, te fez ficar decepcionado. Em nome do Senhor Jesus, receba a graça de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, que te levanta nesse dia, que te levanta nesse dia em nome do Senhor Jesus, e te faz operar, oh rabacarabachaias, em nome do Senhor Jesus, Aleluia. que te faz andar pelo poder, pela graça, em nome do Senhor Jesus, operando e colocando em prática aquilo que Deus te escolheu para fazer, em nome do Senhor Jesus. Sai dessa inércia, sai dessa morte espiritual. Em nome de Oh, Jesus. rabacarabachandarabaralabá. Concordamos com essa Em oração. nome do Senhor Jesus, levanta, levanta você que dorme, desperta tu que dormes, em nome do Senhor Jesus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Os demônios serão expulsos através da tua vida, os enfermos serão curados pelo poder de Deus que há em você, em nome do Senhor Jesus, e por onde você passar, haverá salvação de Jesus para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba o poder de Deus, receba cura, receba graça, receba a unção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. As considerações finais aí, pode. Amém. Glória a Deus. Eu Glória sinto a a Deus. graça de Deus aqui. Sinto a glória de Deus aqui. Não dá nem vontade de parar, né? Quando a gente começa a compartilhar, né? Vem muita graça, muita sim. unção de Deus. E, irmãos, eu creio que Deus curou pessoas através desse vídeo, desse podcast. Você que vai assistir, eu sinto virtude de Deus indo na tua direção, em nome do Senhor Jesus. Pessoas serão curadas de problemas no câncer. Eu vejo coágulos no sangue. E Deus curando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu vejo sangue coagulado e o Senhor curando a tua vida nesse dia. Você homem, você mulher, que vai assistir esse podcast, receba cura sobre a tua vida, receba o poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor. Muito obrigado por esse convite. Que seja o primeiro de muitos. Quando Glória a Deus, com precisar, certeza. outras vezes eu estarei aqui, outros temas também. E quero agradecer também a todos vocês que estão assistindo. Por favor, compartilhem esse vídeo
com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas pessoas sejam abençoadas, tocadas pelo poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Entre lá no meu Instagram, @euclaudiosiqueira, YouTube, @Cláudio_Siqueira, e também é, o Instagram do Assim na Terra, @AssimNaTerra_. Sigam lá, que Deus vai abençoar muito a sua vida, você ali acompanhando todos os trajetos de missões que o Senhor tem nos levado pelos lugares aí afora. Muito obrigado, pastor Cláudio. Eu que Eu tenho agradeço. certeza que vidas irão testificar lá nos comentários Amém. essas curas, esses milagres, no nome poderoso de Jesus. Amém. E eu creio, é uma palavra profética de Deus, Amém. que esse projeto, assim na terra, Amém. ele vai passar o outro lado do continente. Amém. Deus não me Amém. fala qual nação, Amém. mas vai passar o outro lado do continente, do outro lado do oceano. Meu Deus. Então Amém. não vai parar aqui só na nossa América, Amém. mas haverá expansão desse projeto assim na terra, Assim na terra. porque esse nome já é um nome designado, um nome profético. Amém. Então você vai pisar em outras terras, assim diz o Senhor. Amém. Meus queridos, Creio, meu Deus, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, pastor Cláudio Siqueira. Amém, amém. Que alegria, meu coração está alegre de te receber aqui nos estúdios Glória a Palavra Deus. Cast. Você que ficou até o final aqui, dê o seu link, se inscreva, faça parte, compartilhe, que esse é um canal de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe. Até mais. Que Deus vos abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.